Shalom, David Hay aqui. Bem-vindo ao Sabedoria da Torá. Você está na série Lapidando Traços de Caráter. O ser humano tem poder de controlar os anjos? Sim. Traremos provas da Torá como esse nível foi alcançado e passaremos para vocês como também alcançar esse grande nível. Temor aos céus. O que é o temor aos céus? Irat Shamayim. É o nível de consciência que expande a alma e insere a pessoa no mundo da verdade, no Olam Haemet, tendo a clareza de que Hashem está junto com a gente, nos observando a cada momento, a cada pensamento, sabe quais são nossos desejos e vontades. Então Hashem está junto com a gente o tempo todo e a gente tem que chegar nessa consciência. Estudamos no Pentateuco, no Rumash, no Tanar e mesmo em toda a Torá, a história dos nossos tzadikim, dos nossos justos, que eles chegaram nesse nível e como Hashem estava presente na vida deles, quebrando a natureza por eles. Como é que funciona isso? É disso que a gente vai falar agora. Como foi escrito pelo David Ameller, pelo rei David, no livro dos Salmos, Shiviti Hashem lenegdi tamid, tendo reverência, significa sempre coloque Hashem perante mim. A gente vê em muitos Aronei HaKodesh, que são os armários que são guardados o rolo da Torá dentro. O rolo caríssimo, que custa 300, 400 mil reais. O rolo da Torá, ele fica dentro do Beit HaKnesset, da sinagoga, guardado. Ele é retirado em momentos específicos de reza. Shacharit, em Shabbat, Yamim Tovim. E lá, no geral, a maioria desse armário, na maioria desses armários, eles sempre colocam Shiviti Hashem lenegdi tamid, que é David Amelech expressão do justo, esse temor aos céus, que é coloquei Deus perante mim sempre, todos os momentos da minha vida, significando que o momento que ele foi realizar um ato, ele sempre pensou, Deus está me olhando. Ele foi falar alguma coisa com alguém, ele pensou, internalizou, Deus está me olhando. Eu vou falar da maneira certa, eu vou me expressar da maneira certa, porque por mais que eu queira me expressar como sai de dentro de mim, eu não vou fazer desse jeito porque não é o correto. Ele vai fazer uma análise, pode ser que seja correto, mas pode ser que aquele sentimento seja gerado pelo ego dele, por ele sentir que não estão respeitando ele como ele acha que deveria. Às vezes ele escuta alguma coisa e ele quer reagir, ele não reage, porque ele pensa, Deus está do meu lado, eu vou fazer conforme a lei que Hashem me ordenou. Essa foi a lei que Deus me ordenou, então é desse jeito que eu vou fazer, e Deus está junto comigo, analisando cada ato que eu faço. Não é à toa que está escrito numa Mishnah do Pirkei Avot, Ain roah, ozen shomat, vekol ma'asecha basefer nichtavim. A orelha está escutando, os olhos estão vendo, e todos os seus atos estão sendo escritos no livro da memória. Então a pessoa sentir que a cada momento ela está sendo gravada, filmada, o que está dizendo está sendo gravado e anotado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com todos os nossos atos, que o mundo não é um acaso. Essa que é a essência. O mundo não é um acaso onde cada um faz o que ele acha que vai dar certo, ele se acha esperto, ele faz um ato proibido, escondido dos olhos dos outros, pensando que não vai ter nenhum problema, que vai estar tudo ok, e esse conceito justo vem falar o oposto, o quanto a gente tem que prestar muita atenção, o quanto a gente tem que imaginar que Deus está do nosso lado, estudar as leis que nos concernem, e ter essas leis na nossa cabeça, e não fingir que não existe isso, e não ignorar. Fingir que está tudo bem, que não tem consequência, que ele começa a pensar com ele mesmo. Aquele tal que eu conheço, ele faz tudo errado e está tudo bem para ele? Qual o problema? E já vem uma outra Mishnah, Tzadik ve'ra'alo, Rasha ve'tovlo. O justo, e para ele é ruim, e o transgressor, e para ele é bom. Que a gente já falou isso em outras aulas, a questão desse mundo ser o mundo da mentira. Então, quem está fazendo coisas erradas mesmo consegue recompensas, e ele vai ter falta de completitude. No final das contas, a sua essência não vai estar completa, ele não vai ter Hashem junto com ele. E, por outro lado, aquele que é o tzadik veralo, e o justo, e não é bom para ele, né, de certa forma,
que ele se dedica para o trabalho de Hashem, ele acorda cedo, ele vai na reza, estuda a Torá, ensina a Torá, tá sempre fazendo o que Deus quer dele, e no final, quando vão ver, ele mora numa casa pequena, muitas vezes, ou numa casa destruída, ou não tem um carro, passa dificuldades materiais. No final das contas, ele está feliz com tudo que ele tem. E quando pessoas vêm oferecer para ele valores, a gente escuta histórias do Rav Steinman, do Rav Chaim Kanievsky, muitos desses que passaram situações financeiras que quem estava de fora e viu se ofereceu para ajudar, para fazer um shiputz, uma reforma na casa deles, e eles recusaram. Falaram, não precisa, assim eu estou feliz, estou satisfeito com o que eu tenho, minha esposa não reclama, ela também está feliz, então para a gente está suficiente. E assim ele viveu a vida dele, se focando só no estudo da Torá e se abdicando por completo a parte material. Isso não é exigido de todos os judeus, isso é uma característica de alguém que realmente chegou num nível gigantesco, num nível absolutamente sobrenatural, e para esse, ele pode sim viver desse jeito que não tem nenhum problema. E assim como esses tzadikim, esses justos, e a gente aprende principalmente do rei David, de David Ameller, que ele teve reverência, amor, respeito e entendimento que Deus criou o mundo para nós, para os seres humanos. Pensar que o Rei dos Reis, o que te criou, o que criou tudo que você conhece como criação, que ele está o tempo todo perante você. Hashem nos sustenta, cada respiração, a cada puxada que a gente dá, a gente tem a bênção de ter o oxigênio para a gente respirar. A cada refeição, a Hashem vai dar pra gente a comida pra gente e também o que a gente gosta de comer. Quando a gente está com sede, a gente corre atrás e procura água, e a Hashem permite que essa água esteja disponível para a gente beber. Então a gente tem que estar agradecendo o tempo todo, a gente tem que estar feliz o tempo todo, independente da situação. Sempre olhar para metade do copo cheio, sempre olhar para o que a gente tem, para o que é de bom, para o benefício e agradecer e ter essa conexão direta com Deus, que quando a gente tem a nossa consciência de que Deus está do nosso lado o tempo todo, a gente não vai falar besteira. Se a gente escutar uma besteira, a gente vai se afastar. Se tiver algo proibido de se ver, vai fechar os olhos, vai se afastar. Esse é o modo, esse é o nível mais alto que o ser humano consegue chegar, e a gente vai seguir o nosso estudo. E por outro lado, aquele que vive como se o mundo fosse o resultado de uma grande explosão, acha que suas conquistas dependem somente do esforço de suas mãos. Esse que pensa que o mundo veio do Big Bang, e pensa que o homem veio do macaco. Tudo bem, a gente nasce ignorante, não tem nenhum problema. A gente corre atrás, procura nas escrituras, procura dentro. A gente pode pegar um exemplo maravilhoso. 500 anos atrás, a humanidade tinha certeza de que a Terra era retangular, era quadrada, era plana. Algumas teorias, na verdade, e também a palavra teoria é algo que ele é tido como verdade até que se diga o contrário, até que busquem, encontrem e descubram outra verdade melhor do que essa. Então a verdade do Big Bang está em aberto, e tem várias outras teorias de que o Big Bang não aconteceu, de que aconteceu, e daí por diante. O problema é a pessoa que pensa que tudo isso que a gente vive hoje em dia é um acaso completo, e que o mundo veio de uma explosão, e assim como você pega uma bomba, coloca dentro do lixo e pode sair um relógio bem formado, um Rolex, é a probabilidade do mundo ter sido criado. Na verdade, que o mundo ter sido criado não foi só uma bela obra através de uma explosão. Foram ecossistemas inteiros, foram a tecnologia de um mosquito que voa, que ele tem o sistema dele completo de reprodução e de tudo, não só ele, como todos os outros animais. E isso foi o que? Foi um acaso? Foi uma explosão que gerou isso? A gente não vai entrar nisso agora, mas quem vive achando que tudo é um acaso, que Deus não está presente, infelizmente é uma pessoa que ela vai ter presente na vida dela decepção, frustração, vai ser parte do cotidiano dela, porque ela não está completa. Infelizmente ela está com vazio. Então, para quem quer a felicidade, vale muito a pena estudar esse conceito junto com a gente e estudar as escrituras, principalmente o Pentateuco, que é o Humash, e entender como foi a criação do mundo com nossos explicadores principais. Refletir sobre tudo isso e colocar Hashem perante ele, assim como o rei David nos ensina.
E sobre aquele que despreza o que tem de sagrado, o que tem de santidade, nós vemos uma passagem do livro de Bereshit. Vayochal, vayesht, vayakom, vayelech, vayvaz Esav et Abechorá. Isso foi um acontecimento com Esav depois que ele vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas, que ele chegou do campo muito cansado, ele pediu para o irmão dele, Yaakov, vender a primogenitura dele por um prato de lentilhas, uma panela de lentilhas vermelhas. E ele comeu, bebeu, levantou-se e foi. E Esav desprezou sua primogenitura. E o que acontece depois de quem despreza o que tem de sagrado? A gente vê um Rashi que explica pra gente que Esav zombou da importância espiritual da primogenitura, que incluía o serviço no templo e a conexão com Hashem. E quando Esav ouviu as palavras de seu pai, aqui a gente vai trazer uma outra passagem de quando Esav perdeu as bênçãos que era para o primogênito, que era para o Bechor. Assim como ele vendeu a primogenitura, ele perdeu a bênção que o pai dele daria para quem era primogênito. E aí Esav, esse versículo agora vai expressar o que aconteceu com Esav quando ele se deu conta do que ele perdeu. Quando Esav ouviu as palavras de seu pai, ele gritou um grito grande e amargo. Ele disse ao seu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. Então o grande grito amargo de Esav foi o grito do desespero, do entendimento de que quando ele despreza o que tem de sagrado, ele vai ser um frustrado, ele vai ser um decepcionado, ele vai estar jogado na depressão, na tristeza, e esse é o caminho que a gente não recomenda para ninguém, né? E agora o que é dito sobre aquele que se esforça para cumprir a vontade de Deus, para colocar Hashem perante ele todo o tempo? O ser humano é a mais nobre das criaturas que Deus criou no mundo inferior, pois ele foi formado à imagem de Deus, e conforme sua forma, o semblante divino, e é mais belo em sua função do que todas as criaturas. O ser humano, ele é a criatura que Hashem mais preza de toda a criação, porque o objetivo da criação está contida no ser humano, que é temer a Deus, que é, no livre-arbítrio, escolher entre o certo e o errado, escolher o certo, com o temor a Deus presente com ele. E nele há uma alma, no homem contém uma alma que contempla o segredo dos mundos, superiores e inferiores, através da alma, através da mente, através do pensamento, que a parte mais profunda, a Kabbalah diz que esse poder que a gente tem de pensar, de raciocinar, é o poder que Hashem nos deu à alma. Nisso que a gente difere dos animais, que nós podemos falar, nós podemos raciocinar, nós podemos entender. Os animais também têm um nível de lógica, têm um nível de entendimento, porém nem se compara com quem tem alma, o nível da alma que Deus colocou no ser humano. E há no ser humano uma alma que contempla o segredo dos mundos superiores e inferiores. Tudo que foi criado neste mundo, tudo foi feito para o homem. Então, tudo que foi feito nesse mundo, que Deus criou nesse mundo, foi para o homem. Isso responde várias perguntas de pessoas dizem por que precisamos matar animais para comer? Por que precisamos cortar árvores para fazer móveis? Por que precisamos utilizar da natureza em prol do ser humano? E aqui a gente entende uma das interpretações do livro de Bereshit, que é tudo que foi criado neste mundo foi feito para o homem. E por isso foi dado ao homem a Torá, a verdade, não foi à toa. A Torá, ela significa orientação. Então, a Torá da verdade significa a orientação da verdade. Qual verdade? A que Deus quer, é a vontade de Deus. A Torá da verdade foi dada por quê? Para ensinar ao homem o caminho correto. Pois o homem é extremamente querido diante de Deus, diante de Hashem, como vemos que os anjos servem às necessidades do homem justo. Então a gente vai pegar agora a passagem da Torá que vai falar para a gente quando o homem foi servido pelos anjos. Na verdade é que tem várias passagens, a gente vai trazer uma só. Sabemos como, a partir do nosso pai Abraham, e também Yitzhak e também Yaakov, que está em Bereshit, o anjo que me redime de todo o mal abençoará os rapazes.
Amalach agoelotim kodra yevarech etani arim. Então, aqui o anjo que me redime de todo o mal abençoará os rapazes. A gente vê aqui uma das passagens. Tem outra passagem que Hizkiel Amelech, ele foi dormir e ele falou para Hashem antes de dormir: Hashem, eu fiz a minha parte, agora eu jogo nas mãos do Senhor vencer essa guerra. Que estava o maior exército da época circundando a terra de Israel, pronto para atacar. E assim Hizkiel Amelech, o rei Hizkiel, foi dormir e falou: Hashem, você vai fazer a guerra por mim. Eu fiz a minha Stadlut, eu fiz o meu esforço e agora eu deixo nas suas mãos. O que Hashem fez? Desceu os anjos do céu e destruiu todo o exército assírio de Ashur. Essa é mais uma das passagens do Tanar. Essa foi uma passagem bônus, que eu ia trazer uma só, no final eu trouxe duas. Para quem assistiu o estudo do episódio anterior dessa série, falamos do coração e da mente. O Irat Shamayim, o temor aos céus, deve ser instalado no coração do homem, para que seus cinco sentidos recebam informação do mundo e atuem da maneira correta. Então, os 5 sentidos: o tato, o olfato, a visão, a audição e o cheiro, o paladar. Então, a partir dos nossos sentidos, a gente entende o mundo. E a nossa maneira de se expressar é também através dos 5 sentidos. E o nosso grande trabalho é entender como que Deus ele está presente com a gente e ter esse temor ao céu, essa reverência a Deus e reagir ao mundo de acordo com esses 5 sentidos, de acordo com o temor aos céus. A gente falou um pouco antes, justo sobre alguém irritou uma pessoa, e essa pessoa que tem temor aos céus, ela não vai se irritar, porque ela sabe que está escrito na Torá, que aquele que se irrita, todos os locais do inferno controlam ele. E tem várias outras coisas gravíssimas falando sobre quem se irrita. Quem se irrita é como se estivesse fazendo idolatria. É uma aula por si só, mas é para a gente ter noção de que coisas muito duras estão escritas sobre isso. Então, mesmo que estejam irritando essa pessoa que ela tem Irat Shamayim, que ela tem temor aos céus, ela vai se segurar, ela vai entender do porquê que ela está recebendo aquilo, que não existe nada, não existe uma reação sem uma ação, não existe transgressão sem tribulação. Então, ela segurar a onda, ficar numa boa, vai ser o conserto daquela mensagem que Deus está mandando para ela. Outra característica é a alegria, é a preguiça, e é mesmo a risada, achar graça de alguma coisa. Se alegrar pelo quê? Que uma pessoa que você não gosta, infelizmente, perdeu dinheiro, para alguém que você falou, tá vendo? Para alguém que você avisou, na verdade, se você botar dinheiro em tal lugar, você vai perder o dinheiro. A pessoa perde. Aí esse vem depois e se alegra, fala, tá vendo? Eu te avisei. Se tivesse me escutado, não teria acontecido. Isso é proibido pela Torá. Você tem que tomar cuidado porque você não é o dono da verdade. Você enxerga do seu lado. Você podia ter acertado ou errado. Quem controla é Deus. E se a pessoa optou por fazer aquele investimento que deu errado, foi porque Deus quis. Assim Deus quis que acontecesse e assim foi. Tá tudo bem. Aquele que perdeu não precisa remoer pro resto da vida. E o outro que avisou não é para ficar alegre. Pelo contrário, é para ficar triste. É para oferecer uma ajuda financeira, uma ajuda moral. E esse é o caminho correto de quem tem temor aos céus. Ou para quem acha graça. Tem que tomar cuidado. Porque mesmo que venha de dentro uma vontade de rir de algo que uma outra pessoa fez, e ao mesmo tempo, você rindo daquilo, você vai humilhar aquela pessoa. Por exemplo, alguém caiu no chão. E aí surge aquela vontade de rir. Você pensa, Deus está comigo, eu não vou fazer o que Deus não quer. Deus não vai gostar se eu der risada de alguém envergonhando a pessoa em público. O que Deus vai gostar? Se eu trinco os meus dentes para não rir e ofereço meu braço para levantar a pessoa. Olha, maravilha, olha como Deus vai ficar feliz com você. Só de você ter tido essa consciência de que Deus está com você o tempo todo. Você ter estudado a conduta correta de que sim, Hashem espera de você. Outro caso é a preguiça. Chega um grupo de amigos e chama, olha, vamos lá para tal lugar,
desperdiçar tempo com tal coisa? Aí fala, não, poxa, agora eu tô com preguiça. Ah, tô cansado, vou tomar um banho. Hoje eu vou dormir mais cedo que eu tô com dor de cabeça. Não, 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 hoje não. Então, usar da característica da preguiça, isso a gente está falando um pouquinho, né, de cada. A gente vai entrar, com o passar dos episódios, em cada uma dessas faculdades. Mas a gente está só passando por cima, dando uma explicada. Não, eu tô com preguiça. Então, utilizar a preguiça para não deixar com que coisas indesejadas aconteçam. Né? Você vai para um lugar que vai estar propício que coisas que a Shem não quer aconteçam, então você já se afasta dali. Você já se esquiva dali. Você utiliza da preguiça para não ir. E agilidade, não para coisas erradas. Agilidade para ajudar o outro, ajudar para fazer uma mitzvah, para levantar e ir para uma aula. Abrir um vídeo e assistir uma aula. Para isso você tem que utilizar da sua agilidade. E agora vamos trazer uma Mishnah do Pirkei Avot. Havei az kanamer, vekal kanesher, veratz katzvi, vegibor kari, laasot retzon avicha shabashamayim. Seja audacioso como um leopardo, leve como uma águia, veloz como um cervo e forte como um leão, para cumprir a vontade do teu Pai que está nos céus. E a explicação dos nossos sábios, de maneira superficial, aqui a gente vai falar. Azikanamere, que é audacioso como um leopardo, é aquele que tem coragem e ousadia para não se envergonhar em servir a Deus. Quer dizer o quê? Você tem que fazer um ato que aos olhos do grupo vai ser depreciativo. O pessoal vai te desprezar se você fizer aquele ato. E você sabe que Deus vai ficar feliz se você fizer. Você vai, às vezes, proteger a honra de alguém que está sendo humilhado em público. Então, aqui a pessoa tem que ter ousadia. Não pode ficar com vergonha. Ou seja, utilizar da vergonha da maneira correta e utilizar da audaciosidade, né? Ser audacioso da maneira correta. Então, isso a Mishnah vem trazer para a gente. Não se envergonhar em servir a Deus, mesmo diante de zombarias ou de pressões sociais. Às vezes o judeu ele é obrigado a fazer uma bênção para comer ou para beber. Ele pode estar num lugar onde vão ter outras pessoas em volta e talvez ele se envergonhe de falar Baruch, Atah, Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol niheh b'dvaro, e bebe água. Ele pensa, poxa, eu vou fazer isso em público, o pessoal vai achar que eu sou louco, o pessoal vai achar que, não sei, vai pensar um monte de coisa. Então não vou fazer. Estou com vergonha, vou beber sem fazer a bênção. Isso é proibido. É sabido que Deus não quer isso. O que Deus quer? Faz a bênção. Azcanameira, audacioso como um leopardo. Bora. Sem vergonha agora. A pessoa com Irat Shamayim, com temor aos céus, age com firmeza, mesmo que seja minoria, mesmo que vai ser humilhado. Kal Kanasher, leve como uma águia. E a explicação dos nossos sábios é: seja rápido em elevar seus pensamentos e ações para o bem. Então, a pessoa está com pensamentos para fazer coisas boas, ela colocar em prática. Buscar a espiritualidade e se afastar da materialidade e da preguiça. Ratz Katzvi, ou seja, tem várias explicações, a gente está falando de maneira muito superficial. De maneira bem superficial sobre algumas. Ratz Katzvi, veloz como um cervo. Corre para cumprir as mitzvot, a vontade de Deus com entusiasmo, é agilidade. Tem que faz rápido com agilidade para cumprir a vontade do nosso Pai dos céus. Sem hesitar, sem pensar duas vezes, sem perder tempo, porque cada momento é precioso. E uma mitzvah que ela é feita com agilidade, ela tem um nível muito maior. Gibor Kari, forte como um leão, tem a força interior para vencer a inclinação do mal, o Yetzer Hará, especialmente em situações difíceis ou solitárias. Ela tem a força de abaixar a cabeça caso esteja passando, né, e tenha uma visão proibida, ou mesmo ter forças para fazer a vontade de Deus, ser forte como um leão. De novo, em uma frase a gente resumiu a explicação dessa parte da Mishnah. Se Deus quiser, um dia a gente vai trazer a explicação na íntegra, de maneira mais completa, pode ser mesmo nessa série, mais para frente, porque justo essa Mishnah traz para a gente muito do que tem a ver com a lapidação dos traços de caráter.
Gostaria de apresentar aos senhores, para quem não conhece, o e-book Cuide de Suas Palavras, que é um e-book excelente sobre cuidados com a fala, são as regras compiladas do livro do Hafetz Haim, sobre Shmirat HaLashon, cuidar da fala. Aprenda a usar uma das maiores armas do ser humano, o modo correto de falar. Palavras têm poder de criar ou destruir. Saiba como utilizá-las para construir relacionamentos saudáveis e para honrar Hashem. Link desse e-book vai estar na descrição e, muito importante, coloquem o celular no modo avião e abram o e-book e batam sua meta de páginas diárias do e-book, façam sua introspecção e fortaleçam o seu temor aos céus todos os dias. Para aproveitar os novos episódios dessa maravilhosa série, inscreva-se no canal aqui embaixo e aqui em cima eu vou deixar uma playlist sobre os traços de caráter, lapidando traços de caráter, todos os episódios que já foram lançados para que vocês possam assistir, e uma playlist aqui do lado sobre algum outro assunto super interessante para os senhores. Podem clicar aqui. Nos vemos no próximo estudo. Tudo de bom.